dia. Você conferiu então a música Nas Asas do Senhor, cuja letra é a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor revigoram as suas forças. Que poder tem a palavra de Deus na nossa vida? A Bíblia é a carta do amor de Deus dirigida a nós, para cada momento da nossa vida. E o Senhor tem uma palavra a nos dizer para nos consolar, nos dar alegria, nos dar coragem, ou até nos exortar. Mas em todas elas, forte é o amor de Deus. E para continuar conversando com a gente sobre a palavra de Deus, sobre essa experiência forte de Deus, temos a nossa convidada hoje, Gabriela Viana. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Eva. Bom dia você que está nos acompanhando essa semana. Gabriela tem conversado aqui com a gente sobre a palavra de Deus. E essa semana eu andei dando uma pesquisada e o Papa Emérito Bento XVI, né, diz que o rejuvenescimento da igreja deve partir da redescoberta da palavra de Deus. Então, que papel desempenha a palavra de Deus na igreja hoje? Eva, é muito interessante essa pergunta, porque na verdade ela é como um alicerce, né, da nossa vida como igreja, vida como, né, homens e mulheres, que a cada dia vai construindo também a história do povo de Deus, que nós não estamos fora, né? Nós fazemos parte também dessa história, até a segunda vinda de Jesus. Então, é um alicerce, a palavra de Deus dentro da igreja é esse alicerce. E rejuvenesce sim, porque nós podemos ficar, entenda, caducos, ou podemos ficar presos a simplesmente leis, como inclusive o povo de Deus acabou ficando. E por isso a vinda de Jesus veio fazer nova todas as coisas. E assim, esse relacionamento com a palavra de Deus faz com que a gente rejuvenesça. Lembre-se sempre, né, dos mandamentos básicos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E a gente vai trazendo essa novidade, não esquecendo do que é essencial. Por exemplo, São Francisco de Assis, na época dele, lá em 1200 mais ou menos, a igreja vivia um tempo muito difícil, né, onde estava um pouco abalada pelas questões culturais. E São Francisco veio com sua vida viver o Evangelho, né? Era isso que ele dizia: eu quero viver o Evangelho na minha própria vida. Então ele encarnou mesmo, ele viveu o Evangelho e fez com que toda a igreja relembrasse o que se deveria viver mesmo, né? A essência, o essencial, né? A pobreza. Quero viver inteiramente dependente do Senhor. E isso fez com que ela rejuvenescesse, né? Porque ela não ficou paralisada simplesmente nas questões culturais, mas voltou ao que é essencial e pôde dar largos passos, né? Seja na evangelização, seja na radicalidade evangélica. E assim acontece hoje também na nossa vida, na vida da igreja. Todas as vezes que nós optamos em viver o Evangelho, nós nos rejuvenescemos porque vivemos o que é atual. Às vezes a gente acha que a palavra de Deus está parada no tempo, né? Mas não está, ela é atual. Todos os dias ela tem algo a nos falar e ela renova as nossas forças e a nossa vida. É isso mesmo, Gabriela. Já a gente começou o programa falando sobre isso, que ela está tem sempre uma palavra certa para o momento certo. Sempre, sempre. E a gente, como é que a gente interpreta então essa palavra? Porque às vezes a gente pode pensar assim: eu estou lendo aqui um trecho, meu vizinho interpreta de um jeito, meu outro amigo de outro. É assim? A gente pode interpretar de qualquer maneira ou tem uma direção? A gente não pode interpretar de qualquer maneira, porque é sagrado, né? A palavra de Deus. E para isso a igreja tem assim a tradição, né? A sua tradição. A igreja é composta pelas Sagradas Escrituras e a sua tradição. E é importante, né? É fundamental, na verdade, ter essa base da tradição da própria igreja. Eva, também é muito importante a gente perceber que de fato a palavra fala de forma específica para mim também, né? Agora eu não posso olhar para aquilo e simplesmente fundamentar, porque Deus me disse isso e pronto, porque as Sagradas Escrituras, existe um contexto histórico, existe um contexto, não posso pegar aquele versículo tem que levar em conta várias coisas, tem que levar em conta várias coisas, né? Porque existe a sagrada tradição da igreja, existe o contexto histórico, cultural, o que Deus queria falar naquele momento, para aquele povo, naquela relação. Então eu não posso pegar um versículo e simplesmente fundamentar
né, ser fundamentalista, olhar aquilo ali, pronto e morreu. Mas eu preciso ter essa relação, essa interpretação, ela não é taxada, ela tem um contexto histórico, cultural, ela precisa respeitar tudo isso. Coisa boa, então, Gabriela. Obrigada pela sua participação hoje e amanhã você volta para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa riqueza que é a palavra de Deus. E olha aí, tá vendo que interessante? A palavra de Deus que quer falar ao seu coração, quer dizer que Ele ama muito. Daqui a pouquinho a gente vai rezar o nosso texto. Você traga as suas intenções, mas se lembre, Deus é amor. Essa é a mensagem central da palavra de Deus para você. Guarde isso no seu coração e daqui a pouco a gente reza o nosso texto.